Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos na segunda live sobre Setembro Amarelo em Janeiro Branco. Vamos esperar um bocadinho. Olá, Edivandro. Caia, seja bem-vinda. Vamos esperar um bocadinho, vamos esperar pessoas para entrar. Sejam bem-vindos e bem-vindas na segunda live de Setembro Amarelo em Janeiro Branco. Ontem não teve nossa primeira live e hoje nós estamos para segundo live. Hoje nós temos falado de coisas importantes, realmente importantes dentro dessa temática. Vamos esperar um bocadinho. E moda, como está a dizer sempre, quando se trata de temas importantes, nada como não partilhar. Então, para quem já está ali e que também assistia à live, enviar esse live para 5 pessoas que ele está a gostar, para 5 pessoas que é importante para ele. Porque as lives de Setembro Amarelo é sobre salvar vidas, é sobre cuidar do outro, é sobre empatia, ok? Então, para quem já está ali, enviar para 5 pessoas, que é pessoas importantes para ele, que é pessoas que ele está a amar. Olá, Zilene, seja bem-vinda. Para pessoas que ele está a amar, 5 pessoas, ok? Não enviais live, porque essa temática é uma temática muito importante para ser falote. E já não está na nosso segundo live sobre Setembro Amarelo em Janeiro Branco, que é 2 campanhas, né, fortíssimo, um para prevenção do suicídio e o outro para não cuidar, não é? Uma campanha que está a trazer cultura de saúde mental para não cuidar, trazer à tona a importância. Olá, Zil. Minha cara já está familiar, né, Zilene? Que bom, de ficar contente. Muito bem, gente. Acho que não te esperar mais um bocadinho para pessoas batem a aderir. Ok? Olá, Stephanie, seja bem-vinda. É bom olhar pessoas ali. Obrigada pela presença e para todo o suporte e apoio de sempre, né? Com as lives da Psi. Obrigada. Bom, hoje nós também falar sobre sinais de alerta. Nós também falar sobre fatores de risco. Nós também falar sobre fatores de proteção. Então, esse live é um live que eu focado no reconhecimento, ou seja, quando eu te falar de sinais de alerta, eu também ensino a pessoa já a reconhecer esses sinais, ok? Quando eu te falar de fatores de risco, é da pessoa já conhecer quais são os fatores de risco para o suicídio. E quando eu te falar de fatores de proteção, eu te falar de como não poder proteger, salvar vidas, não é? Através destes fatores. Então, nós também já iniciar a nossa live e quando eu te falar de fatores quando eu te falar de sinais de alerta e fatores de risco e fatores de proteção, ele está dentro, modo que me dizer, daquela prevenção maior que não pode ter dentro do suicídio, ou seja,
quando não te falar tudo isso, não te falar realmente da prevenção. E olá Indira, seja bem-vinda. Emily, seja bem-vinda. Que bom é a pessoa de entrar, que bom. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Bom, é importante, gente, quando eu falar sobre o suicídio, é necessário, extremamente importante, não identificar, ok? Não identificar que comportamentos, de alguma forma, te colocar pessoas em risco, né? Ou te mostrar que aquela pessoa tem risco. É preciso fazer esse reconhecimento. E, para quem te entrar agora, hoje a live tem que ser especificamente sobre isso, sobre sinais de alerta, fatores de risco e fatores de proteção para o suicídio, ok? Bom, não tem que começar com sinais de alerta. Nunca saber se ali tem pessoas que assistiram live de ontem. Live de ontem basicamente foi falar o que é o suicídio, a origem do Setembro Amarelo e também a forma como corretamente não deve abordar essa temática, ok? Ontem basicamente foi a live de ontem, foi o que nós retratar ali. E hoje não tem falar de sinais de alerta, fatores de risco, fatores de proteção, tá bem? E não tem que começar com nosso primeiro sinal de alerta. O que é sinal de alerta, gente? Antes de mais, é aquele sinal que não te vai reconhecer, não te vai identificar em alguém e não te vai, de alguma forma, ter mais ou menos a percepção, ganhar mais ou menos a percepção que esta pessoa pode estar sob risco. Mas algo que é muito importante de ser frisado ali é que nem sempre um único sinal de alerta, ok? Quer dizer que aquela pessoa está sob risco de suicídio. Ou seja, nunca poder trabalhar nada dentro da temática do suicídio isolado, ou seja, separado. Tem que ser um conjunto. Porque se não bem falar primeiramente do isolamento, ok? Que é o primeiro sinal de alerta, nunca poder apenas pensar que se alguém te isolar, mesmo que ele seja um grande sinal, isso já é um sinal de alerta, tá bem? Ou seja, não tem que ter conhecimento de todos os sinais de alerta e a partir disso começar a observar esta pessoa perante um sinal ou outro, tá bem? Nunca poder nunca focar apenas em sinais separados, tem que ser um conjunto de sinais, tá bem? Primeiro sinal de alerta para o suicídio, gente, é o isolamento. Isolamento é um grande sinal de alerta, até porque como seres biopsicossociais que nós não tem essa parte social, ele é nosso como ser humano, não tem a necessidade de socializar com os outros. Então o isolamento é um grande sinal para suicídio, porque olá Edmara, Gigi, obrigada pela presença. Sempre, aqui a gente que não te conseguiu olhar, me dá sempre dar-vos boas-vindas, tá bem? Infelizmente nunca te puder tudo gente, às vezes já tem comentários, ontem nunca consegui responder alguns comentários porque nunca te consegui olhar, ok? Mas se tiver alguma dúvida, é bom deixar ali no comentário, ou então se for algo mais, talvez mais íntimo, mais particular, por ser uma temática sensível, qualquer dúvida, gente, vou poder mandar mensagem na direct e te responder depois, tá bem? Da live. Bem-vinda, Daisy! Então, o isolamento, ele é, assim, tão frequente, porque muitas pessoas hoje em dia estão a passar por estruturações de modo crises emocionais, que te levaste, talvez, a isolar. Então, quando eu te falar de isolamento, não te falar do quê? De uma pessoa que está afastada completamente de ser meio social, dos amigos, da família. É uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade até em sair de casa e ainda dentro de casa tem dificuldade, por exemplo, em sair do quarto. Ou seja, botou é que aquela pessoa realmente está numa bolha, vamos dizer assim, do não socializar, de que estabelecer
nenhuma ligação com os outros, ok? E isolamento, talvez, é um dos maiores sinais, assim, de não te conseguir olhar logo no início para o suicídio. Mas só não saber que isolamento também é um sinal, não é um critério, vamos dizer assim, da depressão. Então é preciso avaliar bem. Mas para o suicídio, o isolamento é um dos sinais de alerta, ok? Depois, um grande sinal de alerta também é sintomas da depressão. Você pode perguntar até como assim sintomas da depressão ou não a doença em si. É claro que quando eu te falar de sintomas da depressão, não te falar também de um diagnóstico, né, de um possível diagnóstico desta doença. Mas não te focar talvez nos sintomas, nos sinais da doença, porque muitas vezes, ok, pode ser uma outra patologia, ok? Na psicologia não te avaliar sempre um diagnóstico diferencial por causa de ter patologias que têm sinais e sintomas bastante parecidos, tá bem? Então, sintomas da depressão. Antes de focar na depressão em si, não saber que a depressão é aquele grande patologia, ok? Aquele grande transtorno que, na maior parte das vezes, responsável pelo suicídio, não é? Ele é uma das patologias mentais que tem o maior número em termos de causa. Mas nunca pode ser de outros transtornos também, é que tem um grande número, ok? Moda, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, alguns transtornos de personalidade, esquizofrenia e também transtornos relacionados com o uso de substâncias, ok? Porque grinha assim é tão frequente pessoas desenvolver transtornos relacionados ao uso de substâncias, não só o álcool, ok? Mas também outras drogas, tá certo? Substâncias de forma geral. Então, primeiro sintoma que não pode falar da depressão é o humor deprimido, ou seja, aquela famosa, não chamar assim, chamada tristeza profunda da depressão, não é? Que não é só uma tristeza simples, gente, nem uma emoção, um estou triste normal, não, que é normal de todos nós como ser humano, é uma tristeza profunda, é que durante muito tempo te acompanhou. Por exemplo, boteias humor deprimido durante maior parte de bom tempo, quase todos os dias, ok? Num espaço mais ou menos de 2 meses, que é aquele tempo de 2 meses não, desculpa, de 2 semanas, que é aquele tempo que não pode ter um diagnóstico, não é? Perceber sinais e sintomas da depressão. Ou seja, se durante a maior parte do dia, ou quase todos os dias, durante 2 semanas mais ou menos, começou a te indicar sempre um humor deprimido, uma tristeza profunda, uma sensação de desesperança, é um sinal, é um sintoma de depressão. Segundo sintoma, diminuição clara, gente. Você vai conseguir até observar nesta pessoa que, de alguma forma, essa pessoa já que tem interesse para coisas que antes estava dando satisfação, prazer, tá bem? É algo extremamente importante. Um dos grandes sinais e sintomas da depressão é a perda clara de interesse para coisas que supostamente todos os dias eu tinha muita satisfação, muito prazer em fazer e de repente já boca tem nenhum interesse. Ou seja, esse desinteresse de passar a ser todos os dias, de passar a acompanhar na grande parte do dia, quase todos os dias. Não é que é algo recorrente, persistente. Não te acabar por aí que não é algo normal. Terceiro sintoma da depressão, perda ou ganho de peso, tipo, boca te fazer dieta, mas também boca te fazer, por exemplo, treinos, talvez que te vá fazer como que você tenha ganho de massa muscular ou qualquer outra coisa, ou qualquer coisa do tipo, assim, em termos de gordura, e de repente você tem uma perda grande de peso, ou então um aumento grande de peso. Esses dois oscilação ali sim, ok? Também, ele é significativo, essa perda e esse aumento, ele é bastante significativo, em pouco espaço de tempo,
não estou conseguindo olhar que também é um sinal da depressão. Insônia ou hipersônia, sempre nesse extremo, quase todos os dias, ou boca de poder dormir, ou então boca de dormir excessivamente. Então, quase todos os dias, tendo sinais de hipersônia e insônia. Agitação ou lentificação psicomotora, também quase todos os dias. Ou seja, ou vou ficar muito agitado, ou então vou ficar uma pessoa lenta. Ok? Isso vou te falar da nossa parte psicomotora. É mesmo lenta na nossa forma de ser, tá bem? Isso também quase todos os dias. Olá, Carla Lima, seja bem-vinda. Carla está ali com um comentário te dizer já me tive tudez, ou seja, não te falar de grinha assim de sinais da depressão, que é um sinal de alerta para o suicídio, ok? Não te falar de sintomas da depressão, é que está dentro dos sinais de alerta para suicídio. E, moda como dizer antes de iniciar a live, é importante não ter o conhecimento de que estes sinais e sintomas, como te falar, nunca pode olhar para este de forma isolada ou separada. É sempre importante olhar para o todo, tá bem? Porque um diagnóstico também é através do todo de sinais e sintomas e critérios que não tem para diagnosticar um transtorno mental, por exemplo, moda depressão. Edi, seja bem-vindo, que bom ter-te aqui. Bom, seguindo, como está a dizer, agitação ou lentificação psicomotora, não pode ter quase todos os dias essa questão de estar ou muito agitado ou muito lento. Outro sintoma da depressão, gente, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. De modo que sempre não tem essa condição de frisar quase todos os dias, porque é algo realmente persistente, recorrente. É nem hoje ou daqui uma semana, não, é quase todos os dias, ok? Depois, sentimentos de desvalorização, de culpa, nota tem culpa excessiva. Normalmente dentro da depressão as pessoas carregam mais uma culpa excessiva, sentimentos de desvalorização, onde as pessoas têm aquele sentimento de tristeza profunda, estou já que a vida muitas vezes, ali nessa fase, pessoas estão já que a vida cada vez é sentido por causa dessa desvalorização que eles têm em termos de sentimento para com eles próprios, ok? Depois, diminuição na capacidade de concentrar, de pensar, de raciocinar, de tomar decisão. Porquê, gente, essa diminuição? Porque um cérebro de uma pessoa depressiva é nem igual a um cérebro de uma pessoa que não tem a doença, ok? Isso está ligado aos fatores químicos, ok? Os neurotransmissores é que tem a ver com a doença da depressão, tá bem? Isso tem a ver com a nossa parte neurológica, tá bem? E por fim, um dos grandes sinais e sintomas da depressão, que é os pensamentos, não é? Ou a ideação suicida, tá bem? Agora não tem voltar, ok? Isso da depressão estava dentro dos sinais de alerta. Agora não tem voltar, não tem seguir com os sinais de alerta. Não estava a falar sobre a depressão em si, colocar todos os critérios de diagnóstico, tá bem? Principalmente para pessoas poderem ter conhecimento do que é todos os sintomas da depressão. Vamos colocar ali. E agora não te seguir, continuando para sinais de alerta. Um sinal de alerta também para o suicídio é a alteração do humor, tá bem? É alterações extremas, gente, do humor. Ou seja, num momento tranquilo talvez, mas daqui a pouco, quase que sem nenhum motivo aparente, ter uma mudança repentina, te apresentar irritabilidade, ódio, raiva, ou seja, uma oscilação extrema do humor, tá bem? Depois, situações de perigo. Esse é um daqueles sinais de alerta que é importante para pessoas lá em casa fazer atenção. Quando eu te falar de todos os grandes sinais de alerta para o suicídio, esses sinais
esses sinais de situações de perigo, sintomas da depressão e outros que nós também falar já a seguir, é que esses sinais realmente são complexos. Então, o que acontece? Situações de perigo, o que ele quer dizer? É que as situações que aquela pessoa vai colocar ele mesmo, tá bem? E, de alguma forma, nós vai olhar que esta pessoa te comportar de forma diferente no sentido de risco, porque comportamentos realmente perigosos. Como, por exemplo, comportamentos autolesivos, moda automutilação, ok? É claro que a maior parte das pessoas que tem esse tipo de comportamento normalmente escondem muito bem, mas em algum momento, se notam alguém, não é? Com esse comportamento, ou muitas vezes com as cicatrizes, é um sinal grande de alerta, tá bem? Uso do álcool. Vou poder dizer, mas como assim o uso do álcool? Sim, uso do álcool e outras drogas excessivamente. Por exemplo, uma pessoa que talvez estava a fazer uso e repentinamente está a fazer o uso excessivo de drogas e álcool, tá bem? Por exemplo, um comportamento também que é perigoso, que é sinal também, é quando pessoas, por exemplo, estão a usar muitas drogas, álcool, ingerir muito álcool e depois conduzir a excesso de velocidade, ok? E muitas vezes em situações de perigo que aquela pessoa te coloca a ele mesmo. Por quê? Porque já, de alguma forma, ela começar a ter ideações suicidas, já começar a realmente planear o suicídio e nesse momento a vida, de alguma forma, já não faz tanto sentido para ele, ok? Então, em situações de perigo que ele te colocar ele mesmo, porque a vida já te perder a importância. E um outro comportamento também, dentro das situações de perigo, também é comportamentos sexuais de risco, tá bem? É um leque, um conjunto de situações de perigo que de alguma forma te fazer despertar alerta. E sempre como te bate a frisar, gente, todos os sinais de alerta como te falar, é nem para avaliar separadamente, tá bem? É nem uma hora ou outra. E ter a capacidade, muitas vezes, de olhar para todos esses sinais, tá bem? E caso tiver dúvida, nada como buscar a ajuda de um profissional, que é para esclarecer, tá bem? Porque quando eu te falar de suicídio, não vou poder nunca avaliar de forma separada ou apenas pegar num sinal de alerta só e dar um diagnóstico sobre, tá bem? Porque o suicídio é um fenômeno multifatorial, tá bem? Não também é mais à frente, principalmente quando eu vou falar de fatores de risco, o tanto de fatores que não pode ter. Então, nada de avaliar de forma individual, ok? E separado. É todo o leque de sinais de alerta, tá bem? Que não deve ter conhecimento, que é para poder auxiliar nessa prevenção, que é um papel de nós tudo, tá bem? Lavinho, seja bem-vindo. Que bom ter-te aqui, Lavinho. Lavinho é um grande amigo, uma pessoa muito especial. Que bom ter-te aqui. Primeira vez que estou na live e eu ficar super contente. Lavinho é colega de escola de tempo de liceu. Que bom, que bom. Olá, minha necessária. Seja bem-vinda. Que bom é a pessoas que entrar na live e fazer parte junto, né, desta prevenção, que é um trabalho de nós tudo. Nós tudo tem um papel importante nesse tema, gente. Tudo, gente. Outro sinal de alerta que notita a partir agora é o preparo ou então o desapego. O que é que me quer dizer com isso? Quando uma pessoa está dentro, né, de um quadro em termos de ideação ou planejamento para o suicídio, muitas pessoas têm esse sinal bastante presente, que é tratar de assuntos que estão pendentes, ok? Fazer inclusive testamentos, doar objetos pessoais, coisas que têm muita estima, fazer visitas
há amigos, famílias, principalmente pessoas que escolhem há muito tempo, e só muitas vezes depois do suicídio que muitas vezes pessoas te dão atenção a isso como um sinal de alerta. Por isso que não te volto a repetir nada de avaliar separadamente os sinais de alerta, é todo um grosso modo, tá bem? Porque o suicídio é multifatorial, nunca pode apenas pegar num sinal só e dizer que esta pessoa está sob alerta de suicídio, tá bem? E trabalhar todos os sinais de alerta, conhecer todos os sinais de alerta para não poder auxiliar na prevenção, tá bem? Então, nada como dizer, voltar a repetir, preparo e desapego, tá bem? É tratar de assuntos pendentes, doar objetos pessoais, fazer um testamento, visitas, ok? A familiares, amigos, por exemplo, mal como dizer, pessoas que há muito tempo ele coiá, enfim, esse sinal de alerta, ele sim, também é bastante importante. Depois, nota bem para avisos. Avisos que é algo até bastante frequente, que muitas pessoas que já me trabalhei, inclusive, em relação ao luto por suicídio de familiares e etc., este verbalizar que teve avisos, né? E muitas vezes nem dá-te aquele devido atenção, ou então nunca consegui reconhecer aquele sinal de alerta. Por isso, é importante ter atenção aos avisos, gente. E quando eu te falar de avisos, não te falar do quê? Não te falar de frases que normalmente pessoas te usam e que naquele momento talvez é que te fazer tanto sentido, mas depois não estou que era um sinal de alerta. Por exemplo, acho que não querer desaparecer, ou vida-te de ficar pesado demasiado para mim. Nunca estou a nenhum luz na final do túnel. Que te fazer tanto sentido estou ali. Me é um peso para alguém. Ou nunca te aguenta mais. E te ouves também perguntar a pessoas, por exemplo, se um semi te sentia falta. Esses tipos de conversas ali sim, te ouves e sinais de alerta, ok? Então, os avisos, muitas vezes, te passar, te ouves ao lado, porque nunca te estou te preparado para entender aquele momento, vamos dizer assim, como um sinal de alerta. E o último sinal de alerta é a melhoria súbita, que é um daqueles sinais de alerta que, sinceramente, me preocupa bastante quando bota a seguir, por exemplo, uma pessoa, não é? Esse de falar diretamente na trabalho, quando bota começar um seguimento com alguém e repentinamente até sair de um quadro, por exemplo, de depressão maior. Ou seja, muito subitamente. Aquilo é um sinal de alerta, gente. Ou seja, se lá em casa ou com os amigos ou qualquer pessoa à tua volta vou-te conseguir identificar alguns desses sinais e depois te ter essa melhoria súbita, ele é um sinal de alerta, tá bem? Essa melhoria súbita quer dizer o quê? Quer dizer, modo como dizer, uma pessoa que está perante um momento, vamos dizer assim, de profunda tristeza e repentinamente essa pessoa te apresentou uma felicidade súbita, é de ficar alegre sem nenhum motivo aparente, de repente, e eu vejo isso acontecer porquê? Porque a decisão, gente, infelizmente, do suicídio já te tomou, ok? Então, nesse momento, é aquele momento onde é que as pessoas estão a ficar mais leves, ok? As pessoas já estão a ter passado por aquele momento de grande sofrimento, vamos dizer assim, no sentido daquela oscilação até conseguir decidir para o suicídio, tá bem? Então, essa melhoria súbita que eu vejo também pode apresentar a gente um certo alívio, porque infelizmente aquela pessoa já decidiu para o suicídio, tá bem? Então, esses sinais de alerta ali sim, todos esses sinais, gente, e de voltar a repetir, nunca tenho cansado de repetir hoje durante esta live, que tudo o que como te falar é nem para avaliar separadamente, não tem responsabilidade para com isso, é para avaliar de forma o todo, tá bem?
Então, essa melhoria súbita, moda que dizer, é como se a pessoa tivesse encontrado de alguma forma solução para esse problema. Então, ela tem essa melhoria. Por exemplo, se ele tivesse num quadro profundo de depressão, uma tristeza profunda aparente, ele tem essa melhoria brusca, não é? Muito rápida. Bom, esses aqui os sinais de alerta que queria apresentar-vos hoje para o suicídio. E agora nós temos dentro dos fatores de risco, que é um aspecto extremamente importante, e ele também demora aquele grande, vamos dizer assim, a estruturação da prevenção do suicídio. Se não avaliar muito bem os fatores de risco, qualquer um de nós pode ter. Então é bom ter conhecimento, até porque tem pessoas que infelizmente têm fatores de risco, tá bem? E este negligenciar, por exemplo, o cuidado com a saúde mental. E quando não tem um fator de risco, tanto que as modificáveis, mas também tanto que as não modificáveis, pode ser um pouco complexo. Então, não vou entrar um pouquinho mais a fundo e entender o que é os fatores de risco. Fatores de risco, quando eu te falar deles, não tem que entender que o suicídio é que te acontecer numa única condição, ou seja, ele que te decorrer de uma única condição. Pelo contrário, ele é tão multifatorial, não tem tantos fatores ali envolvidos, que é preciso fazer atenção a todos eles juntos, tá bem? Não tem dividido isso, o OMS é que traz recentemente esses fatores de forma dividida, ok? Porque a grosso modo não estava a falar talvez de vários fatores em conjunto, mas hoje em dia a OMS trabalha essa condição de dividir os fatores de risco para que os fatores que não modificáveis, ou seja, aqueles que nunca te podem mudar, é que está na história de vida da pessoa, e aqueles que não te conseguir de alguma forma modificar com um tratamento adequado e etc, tá bem? Então vamos lá. Por exemplo, não me focar naqueles não modificáveis, que é, por exemplo, tentativas de suicídio anterior e presença de um transtorno mental. Isso é um fator de risco, não é? Já fatores de risco não modificáveis, tá bem, gente? Porque nunca te poder modificar esses fatos de si, ok? Depois, notei o histórico familiar e a genética, que é quando notei e dentro desse fator de si, é quando o risco de suicídio está a aumentar, exatamente porque na minha família ou na família da pessoa tem um histórico, vamos dizer assim, de suicídio na família, tá bem? Ou seja, uma pessoa que tem um histórico de suicídio na família é uma pessoa que tem um fator de risco, ok? Depois, doenças terminais. As doenças terminais, nos últimos anos, teve um grande boom de casos de suicídio dentro de pessoas que foi diagnosticado com patologias, doenças terminais, doenças que de alguma forma estavam a tornar aquela pessoa incapacitante ou levá-lo a ser debilitada, a estar debilitado. Então, doenças terminais, muitas vezes, é por isso que é tão importante perante um diagnóstico desses tipos de doença a qualquer pessoa ter o suporte emocional, ok? Porque nesses últimos anos não vem de observar que muitas pessoas que receberam diagnóstico de doenças terminais, infelizmente, morreram por suicídio, tá bem? Depois, o género. Esse é um aspecto fundamental, inclusive para os homens, é um aspecto até bastante alarmante, porque os homens suicidam-se mais do que as mulheres, tá bem? Em termos de género, notei 3 vezes mais suicídios de homens do que nas mulheres, mas lá está, as mulheres tentam o suicídio muito mais que os homens.
Então, essa informação, gente, ela é extremamente importante. Ou seja, para fazer ficar mais claro, homem te suicidar muito mais que a mulher, mas a mulher te tentar suicídio muito mais com. E por quê? Por que tem essa diferenciação? Os homens estão a conseguir a morte por suicídio porque normalmente o método escolhido pelos homens é um método que tem um grau de letalidade maior, ok? E que os métodos que, infelizmente, muito dificilmente vão conseguir salvar a vida desta pessoa, tá bem? E são métodos muito bruscos, tá certo? E as mulheres, esse número de tentativas, é porque as mulheres estão a usar métodos que, de alguma forma, muitas vezes, te conseguir ser salvas, tá bem? É por causa do diferencial em termos do método, tá certo? Homens estão a suicidar muito mais que a mulher, mas as mulheres têm um número maior de tentativas, ok? Depois, a idade. Para não é que a gente sinta dentro de fatores não modificáveis, ou seja, é coisas que é assim, é fato. A idade entre 15 a 30 anos e acima dos 75 anos. Em relação à idade, é esse, ok? As idades de maior risco entre 15 e 30 anos e acima dos 75. Um outro fator não modificável são as perdas, ou seja, a morte de alguém, não é uma perda recente, ou mesmo que não seja tão recente, mas uma perda marcante, ok? Uma perda para alguém que foi realmente de muito peso, foi de muito sofrimento, tá bem? As perdas recentes e marcantes também é um fator de risco. Outro fator não modificável dentro do suicídio é componente ambiental, tá bem? Que é o quê? Que é o componente que não tem em termos de ambiente, possivelmente, que já não vivenciar. Por exemplo, uma pessoa que foi casote com alguém que morreu por suicídio. Ou seja, em termos de ambiental, ele é um componente ambiental, essa pessoa te tornar uma pessoa de risco, porque se é parceiro ou parceira morrer por suicídio, tá bem? Isso não te chama de componentes ambientais. E também eventos adversos na infância e principalmente também na fase da adolescência, que é o quê? Maus tratos, abuso físico e sexual, negligência por parte dos pais, o divórcio dos pais, enfim, isso mais voltado para crianças e adolescentes também, porque nunca poder nunca que pensar no suicídio, infelizmente, agora mais do que nunca não tem vindo a casos cada vez mais cedo em termos de idade, não é? Mal como dizemos, outro de 15 a 30 anos e depois acima dos 75, mas também tem adolescentes, pré-adolescentes, quase considerados crianças também estão a morrer por suicídio, ok? Então esse é um fator de risco, tá bem? Principalmente para as crianças e adolescentes, que é os maus tratos, abuso físico e sexual, divórcio dos pais, negligência por parte dos pais e família, isso mais especificado para essa fase da criança e do adolescente. Isso então foi fatores de risco não modificáveis, gente, que me apresentar Besodli. E agora não te entrar naqueles fatores modificáveis, ou seja, que fatores que não poder, de alguma forma, fazer alguma coisa em termos de proteção e evitar o risco de suicídio. Por exemplo, nos fatores não modificáveis, vamos falar de transtorno mental, certo? Mas moda pessoa é falar só de transtorno mental. E tem falar de transtorno mental diagnosticado e com um tratamento adequado. Ou seja, não tem um transtorno mental, ele é um fator não modificável, mas não te conseguir diminuir riscos para suicídio
quando não tem um transtorno mental diagnosticado, quando não está sob o tratamento adequado. Tá bem? Porque muitos, modo como dizia ontem na live, 60% de pessoas, talvez, que morreram por suicídio, nunca buscar ajuda. E às tantas, 90% praticamente, nunca teve um diagnóstico. Ok? Por isso que é tão importante frisar esses aspectos, porque um transtorno mental diagnosticado e com o tratamento adequado, ele é um fator que não te considerar modificável, ou seja, ele é um fator que não te trabalhar para o risco de suicídio diminuir ou mesmo desaparecer, tá bem? Um outro fator modificável é conflitos familiares, questões relacionadas à orientação sexual, a falta de apoio familiar, social, é fatores que, perante a ajuda especializada, não te conseguir reverter o risco de suicídio. Olá, Ava! Seja bem-vinda! Boa noite! Larissa! Boa noite! Que bom é a pessoas ali entrar na live. Boa noite, boa noite. Nils, maravilhosa. Tu é que és necessária. Olha, gente, que bom. Olha, tanta gente entrar. Pelos vistos, me estou um pouco resfriada, mas nada que te permitir avançar aqui com a live, tá bem? Modo como está a dizer os outros, não entrou exatamente na fatores modificáveis. E tem vários fatores modificáveis, já vou falar de dois. Transtorno mental diagnosticado e tratamento adequado, conflitos familiares, incerteza quanto à orientação sexual, falta de apoio social e familiar, e agora também um outro fator modificável que é viver sozinho, não colocar assim. O que é que me quer dizer com isso? Pessoas divorciadas ou divorciados, viúvas ou viúvos, pessoas sem filhos, ok? Pessoas que têm uma relação. Normalmente, esse é um fator de risco para o suicídio, só que um fator modificável, tá bem? Que não está a conseguir alterar e fazer com que o risco do suicídio diminua. Outro fator de risco, desempregados, ou seja, pessoas que têm uma ocupação não só em termos de trabalho, mas também não podem pôr em termos também de escola, uma ocupação também, por exemplo, uma pessoa que quer estudar, um adolescente, um jovem que quer estudar, também voltando também para essa parte de desempregados, pessoas que querem trabalhar, pessoas com problemas financeiros. Normalmente, para todo o estudo feito, quando pessoas estão a ser desempregadas, estão a passar a ser desempregadas, naquele primeiro 3 meses após de estar desempregado, tem aquela grande crise em termos de problema financeiro e lá é aquele momento de maior risco, tá bem? Pessoas também aposentados, pessoas que muitas vezes já vão reformados, tá bem? Ele é um fator de risco modificável. Pessoas, outro fator de risco, pessoas que têm acesso a meios letais, ou seja, pessoas que têm acesso a armas de forma muito fácil, ok? Inclusive, recentemente saía inclusive um estudo sobre pesticidas por causa do uso de alguma forma para o suicídio, ou seja, tem tido vários estudos sobre a forma letal que as pessoas, não é? O método que as pessoas acabam por utilizar perante o suicídio. Então, pessoas que têm acesso a meios letais e pessoas que têm um fator de risco, mas também modificável, tá bem? Não estou a conseguir trabalhar esse fator. Bom, gente, não também entrar agora nos fatores de proteção. Para quem que está a entrar na live agora, esse live da hoje era dedicado aos fatores de risco, fatores de proteção e sinais de alerta. Não falar primeiramente de sinais de alerta, já não falar dos fatores de risco,
e agora não tem que entrar nos fatores de proteção. Porque quando não te falar de suicídio, não deve falar de tudo que os sinais de alerta, todos os sinais de risco, mas os fatores de risco, mas também não tem que frisar essa parte da proteção. Por quê? Porque é esta parte que não também entrar realmente na prevenção, de alguma forma, em termos de fatores que não deve ter, não é? Como pessoa, como ser humano, para prevenir-nos de um possível suicídio, ok? É claro que te vai de encontro, claro, há aqueles fatores de risco, mas é importante também não ter esses fatores de proteção na nossa vida diária. E é coisas que muitas vezes não te consegui cultivar. Olá, Dailene! Boa noite, seja bem-vinda. Que bom, e há tanta gente entrando nesta live, que bom, que bom. Dalila, seja bem-vinda. As pessoas que vão entrando assim meio que por último te consegui olhar, porque às vezes pessoas que te batem entrar, os comentários, nunca te consegui acompanhar tudo, mas as pessoas que te batem entrar aqui no finalzinho te consegui olhar. Muito bom, não tenta chegar praticamente na reta final da live. Gente, para lembrar que amanhã tem a última live Setembro Amarelo em Janeiro Branco. Ontem não fazer a nossa primeira live, onde não falar de Setembro Amarelo em termos de origem da campanha, não falar de o que é o suicídio, não falar de como abordar este assunto, ok? E hoje nós estamos na segunda live de falar sobre fatores, sinais de alerta, fatores de risco e agora não te entrar de fatores de proteção. Bom, primeiro fator de proteção é a ausência de doença mental, não é? Ou então, gente, para explicar melhor, é ter um estado de saúde mental boa, mas também um estado de saúde em geral boa, tá bem? Ou seja, não te falar da ausência de doença, mas também não te falar da saúde, tá bem? Não te falar de ter um estado de saúde emocional bom e também a nossa saúde física, fisiológica boa também. Esse é um fator de proteção para o suicídio, tá bem? Não estou saudável, direito, mentalmente e fisicamente, tá bem? Um outro fator de proteção que muitas pessoas já têm que saber, por isso que é tão importante, mim particularmente como psicóloga, para mim é importantíssimo trabalhar esse item, que é a autoestima. Por quê? Porque a autoestima, uma autoestima boa, elevada, é um fator de proteção para o suicídio, gente. Tem gente às vezes que dá muita importância nessas temáticas como a autoestima, a nossa autoconfiança, mas é pilares, gente, pilares nossos como ser humano, ok? E é importante trabalhar a nossa autoestima, ter uma boa autoestima, uma autoestima elevada, porque, como ele está dentro da lista de fatores de proteção para o suicídio. Um outro fator é o suporte familiar, não é? Uma pessoa que tem uma boa rede de apoio, uma pessoa que tem um suporte familiar, é uma pessoa que tem um fator de proteção para o suicídio, tá bem? Atividades físicas, lazer, por isso que não te frisa tanto para pessoas ter essa condição de descanso, de lazer, criar, não é? Repertório, porque muita gente hoje em dia, infelizmente, cá tem repertório de lazer, de descanso. Gente, descanso é vida, lazer também é vida, também exercícios físicos tem um grande benefício na nossa saúde mental. Então é o porquê que estranho, porquê que não está cansado de insistir em torno desses assuntos, porque já considerou fatores de proteção para o suicídio, exercícios físicos, lazer e descanso. Também é já aspectos fundamentais que estão a pilar na base de uma boa saúde mental e está dentro
de fatores de proteção para o suicídio. Depois, capacidade de adaptação e resolução de problemas. É claro, esse que podia ficar de fora. A nossa capacidade de adaptar positivamente a situações, a lugares, às mudanças, não é, que nós temos na vida. A nossa capacidade de resiliência para resolver situações adversas que estão a ocorrer ao longo da nossa vida. Ele é um grande fator de proteção. Quando nós conseguir, de alguma forma, desenvolver a nossa capacidade de adaptar positivamente alguma coisa ou resolver, não é, algum problema, nós estamos perante um fator de proteção para o suicídio. Mais fatores de proteção. Ter uma ocupação, de modo como falar na fatores de risco, pessoas desempregadas, sem uma ocupação, ele é um fator de risco. Então, como fator de proteção, não te apresentar ter uma ocupação, ou seja, um trabalho, a escola, alguma coisa que te mantenha esta pessoa ocupada, tá bem? É importante as pessoas terem uma ocupação, porque lá está, é um fator, quando eu te falar do suicídio, ele é visto como um fator de proteção. Outro fator, boas relações, relações estabelecidas com amigos, com a família. Olá, Sandra, bem-vinda. Quando eu te falar de relações que nós estamos a estabelecer com os outros, que sejam relacionamentos bons, tá bem, gente? Porque ele é um fator de proteção para o suicídio. Quando nós conseguimos estabelecer relacionamento positivo com pessoas, ele é um fator de proteção para o suicídio. Outro fator é a parte religiosa. Independentemente da religião, não é? As pessoas que apresentam essa parte da religiosidade, que apresentam fé, não é? Ele é um fator de proteção também. Esta parte, se Nils ainda está na live, também interessar a Nils. Gravidez, gente, desejada e planejada. Segundo a OMS, uma gravidez planejada, desejada, também é um fator de proteção para o suicídio, ok? Ou seja, isso na parte mais voltada para a saúde mental das mulheres, das mães, ok? Vou tornar a repetir, para as mulheres, para as mães, um fator de proteção para o suicídio, principalmente nessa parte em termos de tornar-se mãe, não é? Um fator de proteção é uma gravidez planejada, desejada, ok? Ter filhos em casa, ter crianças em casa, também segundo a OMS, é um fator de proteção. Por quê? Porque os filhos nos dão muitas vezes a responsabilidade em termos de família, tá bem? Então também é um fator de proteção. E por fim, gente, não tem falado da relação terapêutica, não é? Que é aquilo que as pessoas, quando, não é? Este entrar para a terapia, este estabelecer, não é? Com o seu psicólogo ou psiquiatra, essa relação positiva, quando ele é positiva. Olá, Mara, Lavínia, sejam bem-vindas. Quando essa relação é positiva, também era um fator de proteção para o suicídio, sendo que a partir do momento que nota entrar para a terapia, não é? Que nota iniciar o processo terapêutico, se não tem uma boa relação, se não conseguir estabelecer uma boa relação com o nosso psicólogo, essa relação terapêutica, esse rapport terapêutico te tornar positivo para a pessoa e ele te diminuir os riscos de suicídio. Ou seja, para bem finalizar a live, nós temos um pequeno resumo. Sinais de alerta é aquele que não tem que ficar realmente atento, com um olhar muito empático, nunca olhar para aqueles sinais de alerta separote, pelo contrário, olhar para eles como um todo, porque nunca está a falar mal alguém sobre suicídio, senão não está apenas um sinal de alerta, gente. E o todo é um tema sensível que não devemos
observação realmente, tá bem? E nunca falar apenas porque não observar um sinal de alerta separote, não. É o todo, tá bem? Ou então, se não é o todo, é alguns dos sinais de alerta, tá certo? Depois, como dizer, os fatores de alerta é para mostrar a gente, não é? Que a pessoa possivelmente está sob risco. Depois, não te apresentar os fatores de risco, que é aqueles que não têm dois grupos, os fatores modificáveis e os não modificáveis. Modificáveis é aqueles que não está a conseguir trabalhar principalmente através da terapia, do tratamento adequado, e os não modificáveis, aqueles que já não têm como histórico familiar, como por exemplo, vou dar a repetir, tentativas de suicídio anterior, ou então um transtorno, uma presença de um transtorno mental, se não nos família não tem histórico de suicídio na família, enfim, aquilo que já não tem mais em termos de história de vida é aqueles fatores não modificáveis, ok? E, por fim, vou falar de fatores de proteção, que é tudo o que acabo de falar agora há pouco, ok? Ter uma saúde mental boa, ter uma ocupação, criar relacionamentos bons, tanto com a família, com os amigos, ter uma autoestima elevada, a ausência de doença mental, nunca esquecer, é um fator de proteção para o suicídio, a capacidade de adaptar bem às situações de vida e resolver os nossos problemas. Tudo isso, gente, que eu me apresentar, de alguma forma, é aquele grande bolo, chamamos de assim, é a maior fatia do bolo em termos de prevenção do suicídio. Então, esse live da hoje era sobre isso, ok? Sobre essa grande parte de prevenção desse tema, o suicídio. Manhã, nós também temos, nas últimas lives, destes 3 lives, ok? Ontem, para quem estava presente, não fazer nos live sobre, não falar sobre a origem de Setembro Amarelo, o que é o suicídio e como abordar esse tema. Hoje já não falar destes fatores de proteção e de risco, juntamente com os sinais de alerta. E amanhã não ter falado de uma outra parte, que é a parte do como. Como vou poder ajudar, maneira que vou poder ajudar alguém sob risco de suicídio. Gente, amanhã live é super importante. O como fazer. Amanhã me tem trazer episódio da prática. O como. Também ensina a episódio o como fazer. Como? Quando, por exemplo, a não conseguir identificar seus sinais de alerta em alguém, como fazer? Que passos agora dar? Tá bem? Então amanhã vou ter que ficar de esperar episódio ali para a terceira e última live desse mês de janeiro, né? Vou ter que ficar janeiro em grande com essas lives que eu me tinha organizado há muito tempo para bem colocar todo esse conteúdo para episódio, para dar episódio conhecimento sobre essa área que infelizmente eu vejo tratou de forma equivocada e te levar pessoas a risco, ok? Modo como dizia ontem, nunca saber da vulnerabilidade de cada um. Então, saber como tratar esse assunto é fundamental. Caia, obrigada a mim. Stefania, obrigada. Zeni, obrigada. Obrigada a tudo pela presença. Te esperar que as live tita dá outro, mal como costuma dizer, clareza, luz sobre o assunto, para a pessoa ter mais conhecimento, até para pessoas que já têm, pessoas da área, mas é para trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo e sim, para dar pessoas informação fidedigna, informação de qualidade, informação correta, para não trabalhar esses tipos de assuntos, principalmente quando se fala de assuntos sensíveis, modo suicídio, ok? Então amanhã vamos esperar na mesma hora, tá bem? Para a última live, que é a parte prática dessas lives, gente. Como posso ajudar alguém sob risco de suicídio? É isso basicamente que tem que ser a live. Maneira de não poder auxiliar e ajudar, dar todo o suporte a alguém que já não identificar sinais de alerta para o suicídio. Obrigada, Stephanie. Todos nós somos todos necessários.
Obrigada, gente. Até amanhã na mesma hora. Vou ficar direito e uma boa noite. Obrigada por tua presença. Até amanhã.